A notícia que eu trago hoje torna-se a realidade ainda mais preocupante. As mulheres estão enfrentando uma dura luta contra um tipo de câncer com grande índice de mortalidade e de difícil diagnóstico. Eu estou falando do câncer de ovário. Vamos ver. O câncer de ovário corresponde a 4% dos tipos de tumores malignos que afetam as mulheres. Porém, é muito mais letal que o câncer de mama, muito e mais comum entre elas. Esse tipo da doença é uma das principais causas de morte entre as mulheres nos países industrializados, aparecendo em 4º lugar na Grã-Bretanha e em 5º no Canadá. Quando diagnosticado tardiamente, a taxa de mortalidade é de 70%. Com o diagnóstico precoce, as chances de sobrevivência triplicam. 90% dos casos possuem chance de cura. O maior problema dos tumores malignos do ovário é descobrir a doença no estágio inicial, já que o exame ginecológico preventivo não detecta o câncer. Então, mulheres, atenção! Vou mostrar agora os sintomas do câncer de ovário. Aqui eu vou agora revelar a vocês o sistema reprodutor feminino, que é composto pelo útero, as trompas e o ovário esquerdo e o ovário direito. Aqui é o canal vaginal e o grande problema é que o câncer de ovário, quando ele está na fase inicial, a dificuldade do diagnóstico é porque no exame ginecológico, por exemplo, o toque ginecológico, o Papa Nicolau não consegue detectar esta altura do ovário. Uma das armas que o médico e que a medicina tem hoje em dia é o exame de ultrassom, ressonância magnética ou mesmo tomografia. O tumor nasce aqui no ovário e ele pode crescer muito. Eu queria mostrar agora para vocês uma fotografia de um tumor de ovário. Normalmente o ovário é o tamanho de uma azeitona. Olha o tamanho em que ele se transformou. Deste tamanho ele pode comprimir outras vísceras como o rim, a bexiga, os intestinos. Outro tipo de câncer, ele está cortado ao meio, mostrando os nódulos do câncer, e ele, nesse tamanho, ele também comprime outras vísceras do abdômen da mulher, e aí, muitas vezes, o diagnóstico é feito por os sintomas que a mulher está apresentando. Os sintomas no estágio inicial são inchaço, crescimento, dor e alterações na região abdominal. Também é possível sentir dores na região pélvica, causando dificuldade para comer e sensação de saciedade rápida. Caso esses sintomas apareçam quase todos os dias e por mais de 3 semanas, é preciso procurar o ginecologista rapidamente. Vamos conhecer agora a história da Juliana Vasconcelos Carelli Bernardo. Em agosto de 2009, eu descobri que tinha câncer de ovário 1 mês antes do meu casamento. Indo a uma consulta de rotina ao ginecologista. Papa Nicolau, o resultado veio ok. No transvaginal apareceu um cisto com uma área sólida. Fui encaminhada para os exames de pré-operatório para retirada daquele ovário para análise de biópsia. Em outubro fui operada e retiraram o ovário. Em novembro recebi o diagnóstico de câncer, uma coleta de amostra do outro ovário que confirmou uma infiltração microscópica. Passaram-se muitas dúvidas e incertezas na minha cabeça. O casamento estava marcado para o dia 5 de dezembro do mesmo ano. Decidimos que manteríamos o casamento e queríamos lutar juntos pela vida. Casei, viajei em lua de mel, passou-se Natal e Ano Novo e em janeiro de 2010 voltei para o centro cirúrgico para a retirada do outro ovário. Em fevereiro de 2010, eu iniciei a primeira quimioterapia. A cada 21 dias, eu recebia o medicamento. Solicitei a um ginecologista que deixasse o útero se fosse possível. A oncologia não concordou na permanência deste útero, pelo risco dele também estar infectado com a doença. Foi muito difícil. Em julho de 2010, eu entrei novamente no centro cirúrgico para fazer a esterectomia total. Graças a Deus veio o resultado de que não tinha sinal da doença.
Entrei para retirar um ovário, tinha 50% da possibilidade de uma gestação, porque eu permanecia com o outro e o útero. Tirei um outro ovário, me despenquei mais um pouquinho, mas eu tinha este útero. Ponto final nessa história de gerar uma criança. Não na história da maternidade, porque eu sei que eu posso ser mãe de outras formas. Sou professora, trabalho com crianças. Ainda é difícil quando eu lembro que eu não vou poder ser mãe biológica, mas eu tenho certeza que eu vou superar. Juliana, muito obrigado por você dividir sua vida, sua história, que por sinal muito emocionante. E eu vivenciando o seu caso agora, eu divido com você, com a sua família, esse momento que você passa, mas você está viva. Hoje você está mais saudável do que antes, você concorda? Com certeza. Qual foi a reação do seu marido quando soube que você tinha um câncer de ovário? Eu me surpreendi com a reação dele, porque a princípio, quando eu peguei o diagnóstico, eu não acreditava mais no meu próprio casamento. Eu não sabia se eu teria um mês, um ano, quantos dias de vida. Mas quando eu dei a notícia para ele, e ele falou, nós estamos juntos e não vamos mudar em nada dos nossos planos, eu acho que foi mais uma força para que eu acreditasse que tudo daria certo. Eu acho que foi uma declaração de amor. Leonardo, um abraço do Dr. Antônio para você. Você teve hombridade e muito amor pela sua mulher, viu? E hoje, como que você vê o seu casamento? Hoje, graças a Deus, né, tá tudo bem, mas eu passei, acredito, por momentos mais difíceis, por exemplo, ali a perda dos cabelos, né? É algo que, para nós mulheres, principalmente, é muito complicado. Então, eu chorei muito para tomar essa atitude de cortar o cabelo, porque primeiro eu cortei ele curtinho, e quando ele começou a cair pelo efeito da quimioterapia, doía muito o couro cabeludo. Doía o couro cabeludo? Isso, eu liguei no hospital e as enfermeiras falaram que se eu passasse a máquina, aquela sensibilidade acabaria. Juliana, quando você se olhou no espelho e se viu que estava sem cabelo, você pensou que aquilo era o fim da sua vida ou não? Por alguns momentos pensei. Pensou? Você não estava vendo luz no fim do túnel, né? No começo, não. Quando é que você realmente sentiu que você ia sobreviver? Eu tive, acho que o apoio da família, que foi o primordial. O hospital também me ofereceu uma assistência psicológica e eu estou em terapia até hoje. Porque foi lá que eu aprendi que eu não tinha deixado de ser quem eu era. E que eu não era um simples cabelo, eu era muito mais. Você tem vergonha de falar que você teve câncer? Não. E fez quimioterapia? Ou você fala na cara, olha, eu fiz isso, ou você esconde? No começo não foi fácil, né? Tanto que quando eu cortei o cabelo, eu comprei uma peruca, eu ganhei, na verdade, da família uma peruca, porque é muito difícil. Claro. Eu tive a perda dos cílios, sobrancelhas, né? Então, assim, a gente perde um pouco dessa identidade, da moldura do rosto. Então, a peruca me ajudou bastante. Até eu tomar coragem e sair com um lenço e me mostrar para o mundo. Muito bem. E depois deste processo, hoje eu sou assim, eu conto, eu falo, eu dou o meu exemplo de vida. A oncologista, a doutora Maria Pilar, está aqui conosco. Seja bem-vinda, doutora. Doutora Maria Pilar, quais são os exames que a gente costuma pedir, ou o médico, clínico, ginecologista pode pedir para detectar esse tipo de tumor? Na verdade, não tem nenhum exame que a gente deva fazer preventivamente, sistematicamente, para fazer um diagnóstico inicial do câncer de ovário. O ultrassom é um dos melhores exames para que a gente possa visualizar o ovário e ver se esse aumento é um aumento normal ou não, que precisa ser mais investigado. Dona Zenite, que está do lado direito da doutora Maria Pilar, é a mãe da Juliana. Boa tarde, dona Zenite. Boa tarde. Queria dar os parabéns à senhora pela forma como a senhora encarou a realidade e o diagnóstico e a vida da sua filha. Como foi saber que a sua filha tinha câncer de ovário? Doutor, foi muito difícil. Eu insistia em dizer para ela que não, você não tem nada, minha filha. E, no entanto... E a senhora fez algum exame na senhora, quando soube da Juliana? Fiz. E as suas duas filhas também? Também fizeram. E... Doutora Maria Pilar, o câncer de ovário, ele é hereditário? A gente tem dois tipos de câncer de ovário. Tem um câncer de ovário que a gente chama epitelial. Epitelial. Que é o câncer de ovário mais comum.
E agora, ele é um câncer de ovário que costuma aparecer numa idade mais avançada, na verdade, depois dos 60 anos de idade. Quando esse tumor desse tipo epitelial aparece na mulher mais jovem, ele pode estar associado a uma síndrome hereditária. Agora, tem alguns cânceres de ovário que são mais raros e que acontecem mais nas mulheres jovens, que são da linhagem germinativa, que é da parte interna do ovário. Doutora Maria Pilar, muitas pessoas querem saber se o cisto de ovário pode desenvolver em câncer de ovário. Toda mulher, durante o ciclo menstrual, forma cistos no ovário. O cisto é uma estrutura normal e aí o ultrassom é muito importante, porque quando o ultrassom vê o cisto que a gente chama de cisto simples, ele é um cisto absolutamente normal e que ele aumenta, diminui, desaparece, forma um novo cisto. Então, esse cisto simples não é nada, ele é normal. A maioria dos cistos são benignos. Existe uma linha na medicina que acredita na hipótese de o câncer de ovário estar ligado a um número grande de ovulações. Dessa forma, mulheres que engravidaram, amamentaram ou usaram métodos anticoncepcionais para bloquear a ovulação possuem menos chance de desenvolver esses tumores. Doutora Maria Pilar, para terminar, gostaria que a senhora desse uma dica ou duas para a nossa plateia e para nossas telespectadoras. A primeira coisa é importante ter um acompanhamento ginecológico. O ovário é um órgão oculto. A única maneira de, no exame físico, palpar o ovário é através do exame ginecológico. Então, para suspeitar de uma lesão precoce, precisa estar indo no ginecologista anualmente. E se tiver qualquer desconforto, dor continuada, sensação de que a barriga está aumentando de tamanho, precisa procurar o ginecologista para ver se é uma questão simples, comum do dia a dia, ou se pode ser uma doença mais séria. Dona Zenite, a senhora gostaria de mandar alguma mensagem para as pessoas que estão vendo o nosso programa? Sim, doutor. Abaixo de Deus são os médicos. Então é fé sempre. E muito amor, né? Que foi e a o que Juliana, nós o tivemos. que você fala de mensagem para as pessoas? O que eu coloco para mim é que tem que ter amor à vida, né? O que eu escutei muito nesse tempo todo foi que eu tive a fé abalada, eu tive momentos em não acreditar mais, mas eu nunca deixei de querer viver. A gente tem que entender que é possível. Mulheres, atenção! O câncer é uma ameaça real e pode acontecer com qualquer uma de vocês. Mantenham hábitos saudáveis e façam visitas periódicas ao seu ginecologista. O diagnóstico precoce da doença ainda é o melhor tratamento.